que você foi para como psicanalista? Tá. Porque você saiu de vendedor e Isso. hoje você teria a maior loja de calçados do Brasil, com todo o seu conhecimento. E, claro, eu estou brincando, mas por que você foi para essa área? E depois, Vamos lá. Olha depois que você legal. foi, depois disso, você foi para programação Neurolinguística, neurolinguística, que foi um processo para você. Hoje você é conhecido no Brasil e fora do Brasil. Por que você enveredou Sim. por esse caminho? Então, olha que interessante. Quando a gente estava ali na loja, o meu pai, por conta de bebida, né? Meu pai foi alcoólatra, ele perdeu tudo, praticamente. Tanto é que depois meu pai para de beber e depois ele vira até um dos que inaugurou a Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo. Inclusive, se eu não me engano, da Candelária, da Igreja Candelária na Vila Maria, aquele lá foi meu pai porque tinha muitos juntos de igreja, né? A Associação Antialcoólica, ela tinha muito ali uma salinha na ali. Sacristia, isso. No centro comunitário, né? Isso, verdade. Tinha o AA, né? Esse era a Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo, esse aí, o AA. Não Alcoólicos Anônimos, que é outro. O AA é o Alcoólicos Anônimos. Esse era a Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo. Entendi. E aí meu pai bebe pra caramba, e aí perde tudo. Aí chega um momento que ele já estava pegando dinheiro de um agiota para pagar outro agiota. Já estava nesse nível aí. E aí, nessa época, eu vi muita humilhação, né? Não só a humilhação deles, né? Então, eu via... E quando meu pai bebia também, eu cheguei a ver, assim... às vezes, a gente ia num aniversário ou ia nessa época ele bebia ainda no início ali do Encontro de Casais com Cristo. Então, uma vez eu lembro uma mulher lá falou assim, dá bebida para o Humberto porque quando ele bebe ele fica engraçado. Entendi. E na realidade meu pai dava vexame, aquela coisa toda. Minha mãe, coitada, morrendo de vergonha, porque tipo, Humberto, para de beber. E aí já viu como é que é. Aquela briga toda. E eu cheguei a ver cobradores... humilhar meu pai, xingar meu pai. Como a gente morava atrás da loja, e tem coisas que, na família mesmo ali, pouquíssimos ficaram sabendo. Porque meu pai me contou, minha mãe me contou, coisas que eu vi, coisas que meu tio me contou, que meu tio era gerente da loja, de botar arma em cima da mesa, Meu Deus. de dar tapa na cara do meu pai. Entendi. Uma vez chegaram e falaram assim... põe suas filhas para fazer programa para me pagar. Deus. Então, e o dinheiro era uma coisa muito intrínseca na família, num sentido de... tanto é que eu falo que a primeira relação que eu tinha com dinheiro era dinheiro te dá respeito. Quem tem dinheiro tem respeito. Tem respeito. E essa segunda infância, na realidade, e o início da adolescência... Foi muito difícil, porque eu lembro que minha mãe tinha grana para a gente comprar roupa uma vez por ano. E esse comprar uma roupa não era o enxoval. Entendi. Era uma calça, era um moletom, era uma camiseta. E isso para um adolescente, eu lembro de eu ir em festa com roupa da minha mãe. Eu catava umas camisas da minha mãe, calça das minhas irmãs, entendeu? E ia com o que tinha. Entendi. Né? Mas a comunicação, eu lembro também que essa comunicação me abriu muitas portas. Porque eu falo assim, foi difícil? Foi. Eu lembro uma vez, eu cheguei em casa, aí minha mãe fazendo almoço, e ela estava cortando a salada e tava chorando, né? Aí eu falei assim, mas você tá chorando? Ela falou, não, que o padre falou uma coisa bonita aqui, me emocionou e tal. Mas é porque ela não tinha mistura para fazer aquele dia. Rapaz. Poxa. Você entendeu? Então, são coisas que eu lembro, assim, que eram muito pesadas. Ao mesmo tempo, eu conseguia, por conta da comunicação, por conta de você entender onde você podia chegar, aonde você... Também por conta de eu tive muitos adultos, né? Lembra lá atrás? Então, tipo assim, os vendedores eram os meus amigos, os representantes. Eu lembro que eu tinha
O lixeiro era meu amigo, o cara que dobrava o papelão para vender reciclado. Eu lembro de um cego que vendia vassoura, era meu amigo, eu achava o máximo. Tipo assim, como é que o cara faz troco? Entendi. E aí ele falava assim, não, é por causa do tamanho das notas. Entendi. Né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi um anão, eu achei que era uma criança. E eu achava que eu era amigo porque eu achava ele andava sozinho, era amolador de faca. E eu falava assim, cara, como é que essa criança anda aí? A minha filha, não, ele é anão. Eu falei, o que é anão? Aí me explicou o que era um anão. Então, eu acho que eu fui forjado ali, eu fui moldado a ter essa relação com várias classes sociais. Eu não conseguia... Tanto é que eu fui ver o que era racismo quando eu estava indo para o shopping Morumbi para jogar fliperama. Estava entrando eu, mais 2 amiguinhos. Um era de um cortiço, o outro era literalmente da favela. E aí, quando a gente entrou, o segurança veio, abordou eles 2. Poxa. E aí por que ele abordou vocês e não eu? Ele falou, porque eu sou negro. E aí? Porque eu não consigo... Padre, eu fui saber o que era racismo eu acho que eu tinha o quê? 13 anos. Eu não sei, por causa do comércio, você recebe pessoas, clientes. Você não recebe homem, mulher, negro, branco, gay, hétero, cis, trans. Você recebe pessoas. Pessoas. Eu lembro muitas coisas assim. Tanto é que a gente... E a loja era uma loja antiga, começou lá com meu avô. A gente tinha uma gama assim de... Eu lembro uma vez uma senhorinha, uma catadora de lixo, uma varredora de guia, que ela falou assim, sabe por que eu compro aqui? Porque aqui eu me sinto bem. Olha. Nos outros lugares o pessoal fica me medindo e tal. Então, essa falta de grana fez eu ler muito. Então, na década de 80, eu li Lia Coca, Kill Morita, Ricardo Sembler, a história da Coca-Cola, a história do McDonald's. Então, tudo que era, tipo assim, como é que eu saio dessa? Entendi. Eu não quero mais ficar sem grana. E eu comecei a ler sobre isso, e aí eu percebi... E naquela época, os livros, eles não te davam um passo a passo, eles não te davam um esquema, um protocolo, eles só contavam a história do cara que era bem sucedido. Então, eu achava que, tipo assim, os caras são inteligentes demais, os caras são pessoas que... Meu pai falava muito isso, né? Nasceu com a quina virada para a lua. Tanto é que, sabe aquele livro Pai Rico e Pai Pobre? Sim. Então, eu tive na vida. Meu pai era o pai pobre, o meu sogro era o pai rico. Porque meu sogro me ensinou, junto até com a minha esposa, a ganhar dinheiro. Entendi. O meu pai me ensinou a ter relacionamentos, mas ele não sabia ganhar dinheiro. Entendi. E eu fiquei tanto nessa situação de ler e pesquisar e tudo mais, que eu falei, vou fazer administração. Aí fiz administração. Só que mesmo assim, eu percebia que a coisa tinha um quê a mais. Aí nos anos 90, começou a aparecer um Laire Ribeiro... no finalzinho dos anos 80, então inteligência emocional. Isso. E aí o Daniel Goleman, né, que é o putz, eu não lembro o nome do autor agora. Eu para trocar nome, mas é Daniel alguma Temos coisa. algo em comum. E aí eu lembro que veio essa parte da inteligência emocional, e aí eu comecei a ler muito isso, eu falei, opa, peraí. Existe algo que é intangível. Existe algo que não é só... Não adianta você só seguir o protocolo. Não adianta você só seguir ali o que já foi feito. Existe algo intangível. E nesse tempo, foi quando eu estava terminando a administração, foi quando meu pai sai de casa. Aí meu pai sai de casa, e aí da noite pro dia, eu lembro que eu estava assim, eu ia com os meus amigos, de novo, porque eu falei assim... por conta da comunicação, eu falei, eu tive uma juventude muito legal, eu tive uma infância muito legal, certo. Tive uma juventude muito legal, porque, vamos para a praia, não, o Ricardo vai com a gente, vamos para Ubatuba, o Ricardo vai com a gente, o Ricardo vai com a gente. Então, eu sempre estava ali, mesmo sendo ali o que tinha menos posses. Quando meu pai, nessa época, acho que foi em 90, 91, a gente ia para Porto Seguro. Isso era fevereiro, a gente ia para o Carnaval para Porto Seguro. Eu tinha 20 anos. Aí minha mãe chega e fala, olha, eu cheguei em casa assim, meu pai sentado com uma cara de... Minha mãe ali falou assim, olha, a gente precisa conversar. Eu falei, eita,
tipo, né? Falou, não, a gente vai se separar, seu pai vai sair de casa e blá, 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 blá. E aí meu pai falou, olha, você assume a loja, você vai tocar. Eu acho que o meu pai, ele deu um, sabe, tipo, um blefado, tipo, 20 Entendi. anos vai... Ele falou, você toca e tal. Na hora eu falei, opa, bacana, né? 21 anos empresário, Entendi. dono de loja. Legal. Só que no dia seguinte eu descobri o quê? Que a loja devia $100 mil. Meu Deus. Faturava 20 mil. Na época a gente fala dólar porque você deve lembrar disso, estava dolarizada a economia. Sim, sim. 90, 91, tanto é que o plano cruzado foi em 94, né? Porque era cortar zero, cortar zero, cortar zero. Então você... Não fazia para isso. Então você financiava carro inclusive em dólar. Os boletos eram em dólar. Até a última referência ali foi o URV, lembra da URV? Que era a unidade real de valor, alguma coisa assim. Lembra disso? Não. Então. Você se descobria quando você ia pagar de um boleto na hora, na boca do caixa. Porque você preenchia o boleto ou o cheque em URVs. Entendi. Que aí dolarizou de vez. Eu não tinha nascido nessa época. Tinha sim. Você nasceu em 69? 69. Eu também. Tô brincando. Foi uma piadinha. Eu sei, mas eu tô cutucando, devolvendo a piadinha. E aí, devia $100 mil, eu faturava $20 mil, tinha 800 títulos protestados, não era 803 nem 798, eram 800 títulos protestados. E eu falei, cara, e a loja era de onde tirava provento da família, né? E encarei aquilo ali, que nem eu falo, se hoje alguém me desse uma bucha dessa, eu falava, cara, impagável, impossível, não dá. Mas quando você não reconhece o impossível, você vai e faz. E aí comecei a fazer, comecei a trabalhar, e aí, que nem eu falo, eu tive uma pós-graduação ali com pessoas de fato. Ou seja, o que eu aprendi na faculdade foi bom? Foi. Mas o que me tirou dali foram aquelas pessoas que às vezes tinham 10, 20, 30 anos de experiência, eram vendedores, representantes e tudo mais, que foram me dando o caminho das pedras, é assim, assado. E isso tudo era o quê? Negociar. Imagina, eu tive que negociar 800 títulos, Entendi. 1 a 1. Isso me deu uma carga. E conseguiu? Muito grande. Consegui. Isso me deu uma carga muito grande. Por quê? Porque você tinha que saber até onde você podia pedir desconto, negociar, não pagar juros, esse aqui não vai estar irredutível e tal. E aí isso foi me trazendo essa vontade. Aí eu fui estudar hipnose ericksoniana, programação neurolinguística, fiz em vários institutos, refiz agora com o Bandler, conheci o Bandler, inclusive, o Richard Bandler, o cara que criou a PNL, foi na Colômbia, refiz agora, e eu acho muito importante o Practitioner, Master Practitioner, e foi indo por essa linha, até que eu fui fazer pós-graduação em psicologia em Guiana, que é a psicologia analítica, certo. Ou seja, psicanálise. Fiz a pós-graduação em psicologia junguiana e comecei a não só colocar muita coisa na loja, que daí nasceu o meu segundo livro, certo. Como também eu comecei a atender pessoas. Então, pessoas que tinham fobias, traumas, compulsões, e aí... Você continuava na loja? Continuava na loja. E paralelamente fazia esse atendimento clínico? Atendimento clínico. Rapaz. E aí foi muito legal, porque eu vi as coisas acontecerem. Eu vi pessoas que tinham, de novo, vícios, traumas, compulsões, alergias, um monte de coisa. E estava tudo aonde? Na cabeça. A maioria era psicossomático. Entendi. E aí você percebe que isso tudo é comunicação. Porque é como a pessoa se comunica com ela, como ela pensa. Como ela faz o seu diálogo interno. Pronto, quer ver? Vamos fazer um esqueminha? Olha que interessante. Vamos pensar uma coisa bem simples. Uma pessoa que se considera gorda. Tá. Ou ela está sobrepeso. Ela fala, cara, eu tô com sobrepeso e tudo mais. E normalmente ela fala o quê? Eu sou gorda. Tá. Então você percebe que você é a soma dos seus resultados? Você fala, eu sou padre. Por que você fala que você é padre? Porque você foi para o seminário. Isso. Que foi uma ação. Isso. Você estudou teologia. Certo. Filosofia. Fui ordenado padre. Então, você é o resultado, ou melhor, você é a soma dos seus resultados. Tá. Você fala, eu sou padre, eu sou engenheiro, eu sou gordo, eu sou pobre. Então, tudo aquilo que você se denomina
Olha que interessante isso. Com certeza. Porque você é a soma dos seus resultados. O que são os resultados? É a soma dos seus comportamentos. De novo, você só teve o resultado de ser padre porque você teve o comportamento de ouvir que você odiava 4h30 da manhã para rezar. Isso. Não é isso? Tenebroso. É o E... maior trauma, meu. E aí, você cumpriu aquele comportamento que gerou aquele resultado. De onde surgiu aquele comportamento? De uma vontade. Isso. Essa vontade, então você é o quê? O seu comportamento é o resultado das suas vontades. De onde vêm suas vontades? Vem do seu consciente. Consciente. Esse inconsciente é afetado pelo seu inconsciente, permitindo ou não que você faça. Então, de repente, você estava lá na tua casa, na tua família, de repente, padre, não sei o quê, seminário, e foi afetando. Informações, você fala, eu acho que eu vou ser padre. Ou seja, você tinha uma crença que te possibilitou. Certo. Eu posso ser. Que gerou a vontade, que gerou o insight, que gerou o comportamento, que gerou o resultado, que gerou quem você é. A pessoa, por exemplo, que é gorda, é a mesma coisa. Então ela está lá. Daqui a pouco ela é impactada. Feijoada. Isso aqui lá, salgadinho. Isso aqui. Então, coxinha, ela é pastel. infectada. Aí ela começa... A linguagem do mundo, o impacto do mundo, informações que você recebe... Você conversa com essa informação. Eu acho que isso pode ser interessante. Aí a tua crença, o que são crenças? Regras. Certo. Que permite ou não que aquilo continue. Então pode barrar numa crença. Tipo, é feijoada. Você merece comer uma feijoada. É só hoje. Entendi. Que vai gerar o quê? O comportamento de comer. Se você come, resultado, adição de gordura. E você vira o quê? Uma pessoa gorda. Você é impactado pela feijoada. Desejo, insight. A crença diz, cara, mas você quer ter um estômago de tanquinho. Então, eu não vou ter. Cancelou o comportamento, cancelou o resultado, cancelou que você é gordo. Então, Entendi. quando você percebe que tudo é comunicação que vem de forma externa ou de insights que você está tendo, você tem que mexer onde? Na crença.